Sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa série de 100 palavras em 100 dias. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo de ontem. Se você ainda não assistiu, corre no vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima. Ontem foi o primeiro dia, a primeira palavra foi lançada, foi gerada e ela é recomeço. Hoje, é claro, nós teremos uma palavra que complementa esse recomeço, porque afinal, após nós recomeçarmos, nós precisamos de uma coisa muito importante, muito. Após nós recomeçarmos, nós precisamos ter fé. E a palavra de hoje é fé. Vocês vão me desculpar um pouco a minha voz hoje, mas eu não poderia trazer essa palavra. Ontem nós tivemos uma noite de batismo na igreja, e batismo é uma alegria, uma festa e é muita emoção. Então, como eu estava servindo na mídia, na transmissão, nós estávamos louvando, foi 1h40, foram 100 pessoas. E durante todo esse tempo, enquanto o louvor tocava e as pessoas eram batizadas nas águas, para a honra e glória de Jesus, nós da equipe da mídia não podíamos parar e toda a igreja não podia parar de louvar, de adorar, então a voz ficou um pouco baleada assim. Mas eu creio, foi por uma boa causa, então Deus vai cuidar, amém? A palavra de hoje é fé. E antes da gente dar continuidade ao segundo dia, eu gostaria de deixar um recado rapidinho. Se você é novo nesse canal, se você caiu aqui de paraquedas, ou se Deus levou esse vídeo até você, ou usou alguém para te abençoar, te enviando esse vídeo, é porque você precisa ouvir essa palavra e você precisa estar participando desses 100 dias, 100 palavras aqui com a gente no YouTube. Então pega papel e caneta, pega a sua Bíblia, que a gente vai começar agora o dia 2. Fé. E a palavra de hoje se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou um pouco mais longe, andando para trás, e vou buscar aqui para a gente ter um pouco mais de entendimento do versículo 5, tá? Lá em Hebreus 11, 5 diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado por Deus. Foi o primeiro homem a não passar pela dor e pelo sofrimento da morte. E a Bíblia deixa bem claro que foi por quê? Porque ele tinha fé. Deus viu a fé que ele tinha e decidiu que ele não merecia passar pelo sofrimento da morte. Então ele foi arrebatado, ele foi levado aos céus. Olha que maravilha, nós hoje vivemos em uma igreja onde nós acreditamos no arrebatamento da sua igreja. Nós não vamos passar pelo tempo da tribulação, até comentamos isso aqui na célula quinta-feira, nós não vamos passar pelo tempo da tribulação, nós seremos arrebatados antes. Mas tudo isso é possível mediante a nossa fé em Cristo. Gente, a fé é uma palavra tão simples, tão pequena, mas ela é tão difícil de ser vivida. Por que ele é tão difícil? Porque fé não é uma emoção, fé não é um sentimento. Fé é você continuar acreditando, por mais que as coisas pareçam que estão dando errado, por mais que as coisas pareçam que estão saindo do caminho, tá tudo afundando, tudo dando errado. Aí é a hora de você exercer sua fé. Quantas palavras proféticas você já recebeu que você seria um líder, que você seria um pastor, uma líder, uma pastora? Você seria profeta do Senhor, sua família estaria servindo a Deus e de repente você não vê nada disso acontecendo. Devido às suas emoções, devido às nossas emoções, a gente acaba deixando o medo, a demora, a frustração, desanimando a gente, fazendo a gente parar de acreditar. E isso não é ter fé. A empolgação do momento, quando alguém te fala que vai acontecer, que você vai conquistar, que vai chegar a algo, não é fé, é emoção. E fé não tem nada a ver com emoção, como eu já disse aqui. Fé é quando você recebe algo de Deus, uma palavra de Deus, e você acredita que aquilo vai se cumprir na sua vida, como se já tivesse se cumprido. Você acredita que aquilo já se cumpriu na sua vida. Por mais que você não veja, por mais que demore, se foi Deus que te mandou, foi Deus que te falou, vai acontecer. Tenha fé. Se Deus disse que você é filho dele, tenha fé. Por mais que passemos tribulações, ele não nos abandona. Precisamos ter fé. Se a situação não está bonita, se está tudo desandando, tenha fé de que vai passar. Como eu falei no vídeo anterior, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Disse Jesus, ele venceu o mundo. Nós somos seus discípulos, nós precisamos ter fé em Jesus. O que é ter fé em Jesus?
Não é simplesmente abrir a Bíblia e falar assim, ah, tá, legal, a ciência prova, Jesus existiu. Nós precisamos ter fé em Jesus. Crer que Jesus viveu nessa terra, não porque a ciência diz, mas porque nós acreditamos no Deus Altíssimo, que mandou seu Filho unigênito para morrer por todos nós aqui nessa terra, para a remissão dos nossos pecados. Ele foi para o madeiro, foi cuspido, humilhado, foi morto, perfurado por pregos e por lança. Mas no terceiro dia, meu amado, isso é ter fé. É você acreditar, bater o pé no chão e falar, Jesus ressuscitou e foi para o céu preparar morada para mim e para você. A minha vida hoje, ela é baseada nessa verdade. Por mais que as coisas às vezes pareçam desandar, ficar difícil, eu acredito que Deus é por mim, assim como Ele é por você também. Deus é pela tua casa, Deus é pela tua família, Deus é pelo teu trabalho, Deus é pelo teu pai, pela tua mãe, teu avô, tua avó, teu filho, tua filha. Deus é por toda a tua família. A gente precisa ter fé. Fé é acreditar nas coisas que nós não podemos ver, mas temos certeza que já aconteceu. E a palavra ainda complementa, como nós acabamos de ler. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente acaba reclamando que as coisas não estão funcionando, que as coisas não estão fluindo. É claro, nós só conseguimos agradar a Deus quando nós temos fé, quando nós acreditamos nele. E não é acreditar que na primeira tribulação a gente vai... Ih, rapaz, será que Deus está olhando por mim? O que está acontecendo? Não, é acreditar 100% piamente que Deus é contigo. O povo passou 40 anos no deserto, resmungando, reclamando, fizeram o bezerro de ouro e Deus não os abandonou. Deus continuou lá. Era 40 dias que eram para eles ficar. Mas e aí? O povo teve fé quando atravessou o Mar Vermelho, quando terminou de atravessar, a fé deles esmoreceu. Isso não foi fé não, isso foi sentimento. Isso foi sentimento, foi alegria, não sei, empolgação, porque estava saindo, sendo livre. Foram livres fisicamente, mas continuaram presos espiritualmente, porque não acreditaram que Deus poderia levar eles até a terra prometida. É o gato. Então, quantos de nós, às vezes, não estamos passando por esse processo? Deus tem um plano para a nossa vida. Um profeta do Senhor vem, profetiza sobre a nossa vida. Deus dá para nós em sonhos. Por alguma situação, a gente não vê acontecer na hora que a gente quer, gente. Fé também não é viver no nosso tempo, no nosso entendimento. É viver no tempo de Deus. Se você chegou até aqui, não se esqueça. Se inscreva nesse canal, curta, comente. Comente se você tem uma vida de fé. Marca alguém, manda para alguém que precisa ouvir sobre essa palavra de fé. Eu já estou encerrando por aqui, porque como eu falei, eu quero fazer vídeos curtos. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para você hoje. Deus não muda a situação. Ele usa a situação para mudar você, para te fortalecer, para te fazer crescer na presença dele. Porque só em Cristo nós somos vencedores. Só em Cristo, só com Deus, nós somos mais que vencedores. Mas para isso nós precisamos ter fé, acreditar que nós somos filhos de Deus. Nós somos vencedores. Gente, um momento lindo ontem, 100 almas morrendo para o mundo, vivendo para Cristo, matando a velha criatura, mergulhando nas águas. Tudo isso foi possível graças à fé. A fé de quem orou por elas, acreditando que aquela pessoa, assim como eu, um dia no mundo perdido, Deus ainda ia usar, Deus tinha um propósito. Se hoje eu estou aqui, foi porque alguém teve fé e acreditou que eu seria alguém, que eu tinha um chamado, que eu tinha um propósito. Eu tenho fé que a minha família toda será salva. Graças a Deus, a minha casa hoje está toda na presença do Senhor, mas eu tenho fé que ela toda será salva. Ela toda vai para o céu, nós vamos morar juntos nas moradas celestiais. E eu tenho fé que se esse vídeo chegou até você, se você está assistindo esse vídeo até agora, é porque o Espírito Santo está te incomodando, que você precisa ter mais fé. E eu sei que eu também vou te ver lá no céu quando a hora chegar. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo sábado. Como eu falei, eu não sei que hora esse vídeo vai sair, graças a Deus o dia tá corrido hoje, mas o projeto que Deus colocou no meu coração foi 100 dias, 100 palavras. Eu vou trazer 100 dias, 100 palavras gravado no dia, subido no dia. Eu não vou nem editar muito esse por causa da hora. Então, Deus te abençoe, tenha um bom dia. E não se esqueça, amanhã, terceiro dia, não vou falar a palavra, você vai ter que vir para poder assistir. Deus te abençoe.